Amém, amém. Boa noite a todos e todas novamente. A graça e a paz. Bem, feliz Dia das Mães. Todas as mamães. Deus abençoe muito vocês. Em nome de Jesus. E como não podia ser diferente, hoje eu quero pregar a respeito de mãe. Quero pregar a respeito de mãe e perguntar uma coisa para você, especialmente para você que é mamãe. O que uma mãe é capaz de fazer? Eu acho que não é uma coisa que a gente costuma pensar, porque geralmente mãe não pensa nisso. Ela faz, não é? Ela não fica pensando nas suas capacidades, naquilo que ela é capaz de fazer. Ela vai de encontro com a necessidade, não é? E é capaz de fazer qualquer coisa. Tenho certeza disso. Isaías capítulo 49, versículo 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 15. Quarenta e nove, 15. Amém? Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Amém. Em outra versão diz assim, eu vou ler o 14 nessa outra versão, porque Sião, né, que Sião é o povo de Deus, é a referência do povo de Deus. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor aí no versículo 15, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém? Olha que comparação, né? E aqui a gente tem que levar uma coisa mais a sério ainda, porque quem está fazendo essa comparação é o próprio Deus. Porque o profeta está respondendo aquilo que Deus respondeu. Então essa comparação ela fica mais pesada ainda. Comparação pesada que Deus fez, né? Porque quando o povo de Deus, ele se sentiu ou disse que estava se sentindo abandonado, a comparação que Deus usa para dizer que nunca se esquece, nunca desampara, nunca deixa o seu povo, foi comparar com a mãe. Em outras palavras, a gente pode dizer que não existe um amor maior do que o da mãe, a não ser o de Deus. Pesado, né? Mas se nós pegarmos a própria palavra, nós vemos alguns exemplos disso. Alguns exemplos que a gente realmente pode, não digo reforçar, porque a gente não precisa reforçar aquilo que Deus fala, mas poder dar mais base, né? Uma coisa que eu gostaria antes de citar alguns exemplos de mãe que eu trouxe aqui, é
perguntar para você, você que é mãe, a diferença que você sentiu quando você se tornou mãe. Se nasceu uma nova pessoa em você, quando você se tornou mãe. Você sentiu isso na sua vida? Porque tem um ditado que diz que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Por mais que possa se fazer um cursinho de mãe, porque por incrível que pareça isso existe, por mais que possa pegar orientações, conselhos de outras pessoas que já são mães, o fato é que você aprendeu a ser mãe sendo mãe. Não foi? Foi na prática, não foi? Foi tendo um filho. Eu imagino, porque como eu sou pai, e eu sei o quão a minha vida mudou depois que eu fui pai pela primeira vez, desse cara lindo aqui, ó. Eu imagino como é com a mãe, ou pelo menos tento imaginar, né? Porque se para nós, homens, quando nós nos tornamos pais, já é algo espetacular, imagina então a mãe, né? Porque toda vez que o pai tenta se colocar como alguém especial, logo vem a mãe dizendo, mas fui eu que carreguei 9 meses. Não é assim? Aí entra a disputa, né? E o homem vai perder, porque quem vai disputar com uma gravidez? Não tem como, né? Não tem como disputar com isso. Então, por mais que eu entenda como é especial me tornar pai e o que isso fez de mim, eu não consigo mensurar o que é ser mãe, mas consigo imaginar que se eu sou capaz de fazer tudo pelos meus filhos, imagine então tudo aquilo que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. Para isso, eu quero citar alguns exemplos aqui e algumas ações de cada um desses exemplos. O primeiro exemplo que eu quero citar está lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 16. Gênesis 21, 16. E diz assim: E afastando-se foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Amém? O primeiro exemplo de mãe que eu quero citar é Agar. Agar, ela foi gentilmente expulsa da convivência de Abraão, de Sara, e foi convidada a ir embora. E indo embora, chegou no momento em que eles não tinham mais o que beber e eles estavam no meio do deserto. E Agar se sentiu completamente sozinha, abandonada e falou: meu filho vai morrer. Nós vamos morrer. E para que ela não visse o filho morrendo, ela colocou o filho num lugar e se afastou. Aqui fala que na distância de um tiro de arco. Então ela se afastou a alguns metros de Ismael, seu filho, para que ela pudesse então não estar tão próxima, já no momento de total desespero dela. Então ela fez algo pelo seu filho. Ela chorou. Chorou. Que mãe que já chorou pelo seu filho? Uma das coisas que a mãe é capaz de fazer pelo filho é chorar pelo filho. E muitas vezes a mãe chora antes do filho.
Mães muitas vezes choram por seus filhos quando veem os seus filhos em alguma situação. Mãe muitas vezes choram por seus filhos porque sabe que eles vão entrar numa situação e choram antes mesmo que eles estejam sofrendo. Mães que já têm filhos mais velhos aí devem pensar, por exemplo, enquanto seus filhos saíram, voltaram tarde, como é que ficaram em casa? Muitas vezes chorando, não foi? Ou quando seus filhos ficaram doentes. Quantos de nós já falamos para Deus, Deus, coloca esse negócio em mim. Tira deles e põe em mim. Porque está doendo mais na gente do que neles. Não é? O primeiro exemplo que eu queria citar era o de Agar e dizer, a mãe, ela é capaz de chorar pelo seu filho porque ela sofre o sofrimento do seu filho. E por mais que, lógico, hoje é dia das mães, eu vou sim direcionar essa palavra para as mães, mas fica tranquilo que no fechamento é para todo mundo. Eu sei que na verdade o Espírito Santo ele vai ministrando a qualquer um, sendo mãe, não sendo mãe, sendo mulher, não sendo mulher, vai ministrando a todos nós. Assim como eu fui muito ministrado pelo Senhor. Mas o fato é que a mãe chora por amor. Assim como todos os nãos que ela dá, já deu e dá para os seus filhos, também são por amor. Segundo exemplo que eu queria citar, está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Só você avançar um pouquinho aí, segundo o livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Bom, acho que todo mundo já sabe de quem que eu estou falando, né? Estou falando de Joquebede, mãe de Moisés. Naquele período, Faraó tinha feito um decreto, e o decreto era o seguinte, que todo menino que nascesse, e todo menino que tivesse até 2 anos de idade, ele deveria ser morto. Faraó estava preocupado com o crescimento do povo hebreu no Egito. O povo hebreu no Egito já era muito grande, já era muito volumoso, era muito forte, pela quantidade de pessoas que tinha e incrivelmente pelas posses deles. Apesar de serem escravos, eles tinham muitas posses, porque mesmo sendo escravos, eles prosperavam. Olha que coisa interessante, né? A gente não quer ser escravo, não é verdade? Mas olha só que interessante, se você é um escravo de Deus, você prospera assim mesmo, sabia? Percebe que é o que nós precisamos mudar, é a nossa mentalidade com relação à palavra? E o povo de Deus, o povo hebreu, prosperava sem parar. Prosperava sem parar. E então o faraó se incomodou com a quantidade e com a força que eles tinham. E então ele disse, eu vou fazer um decreto e nós vamos matar todos os meninos. Todos os meninos de até 2 anos vocês matem, e aqueles que nascerem vocês vão matando. Vão matando. Só deixa as meninas, porque elas servem para alguma coisa. Elas vão servir para alguma coisa. E está na Bíblia, tá, gente? Não é eu falando, não. É o que está escrito mesmo, tá? A ideia deles era essa mesmo. Ela vai servir para alguma coisa. Mas os meninos vamos matando. Por quê? Você vai matando linhagem, né? Você vai minando descendência. Você vai matando linhagem. Você vai enfraquecendo o povo. Só que Joquebede teve um filho. E
vendo uma mãe, vendo um filho, falou: não vou entregar meu filho. E ela escondeu então o seu filho por 3 meses. A gente poderia dizer, né, escondeu Moisés, mas na verdade escondeu o filho, porque o nome dele veio depois, né? O nome dele veio depois. Mas ela esconde então, como nós já sabemos o nome dele, esconde Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses, ela viu que não ia ter como mais esconder ele. E aí ela tem um plano incrível de como salvar o seu filho. Ela chama sua filha e fala: ó, você vai fazer assim, assim, assado. E então a irmã dele, Miriam, pega ele, leva ele até o rio, coloca ele dentro de um cesto e vai deixando ele ir pelo rio. Nós sabemos então a história, né, em que a filha de Faraó escuta a criança chorando, uma criança chorando, olha assim: opa, tem uma coisa ali. Manda pegar e viu que tinha um bebê ali dentro. E o resto da história vocês conhecem, né? Qual é o ponto? O ponto é o que uma mãe é capaz de fazer pelo filho. Se Agar, no exemplo de Agar, eu queria citar que uma mãe é capaz de chorar por o filho. No exemplo de Joquebede, eu queria dizer que uma mãe é capaz de se arriscar por um filho. Primeiro, porque se ela fosse pega escondendo Moisés, se ela entregasse Moisés, Moisés morria, certo? O filho morria. Se ela fosse pega escondendo ele, morria todo mundo. Entenderam a diferença? Então muitas entregavam, por quê? Para não correr o risco de sua própria vida. Óbvio que sofria entregando o seu filho, sabendo que seu filho seria morto, porém, estava salvando o resto da casa. E Joquebede, ela colocou toda a casa dela em risco, escondendo Moisés, escondendo seu filho. Segundo risco, ela planejou tudo isso. Não pensem que ela falou assim: coloca ele numa cesta e vamos ver no que dá. Uma mãe faria isso? Nunca, jamais. Joquebede, ela sabia aonde a filha de Faraó tomava banho. Mais do que isso, ela instruiu a irmã de Moisés exatamente no que ela teria que falar quando Moisés fosse encontrado. Porque quando a princesa acha Moisés, ela olha para Moisés e ela sabia que se tratava de um menino hebreu, de um bebê hebreu. Joquebede se arriscou, mas tinha um plano. Assim como cada mãe que se arrisca sempre tem um plano. E eu aprendi isso na minha experiência de vida. Que todo risco de uma mãe é calculado. É calculado e orado. Mas ela se arrisca pelo filho. Toda mãe se arrisca pelos seus filhos. O que uma mãe é capaz de fazer? Ela é capaz de chorar pelos filhos. O que ela é capaz de fazer também? Ela é capaz de se arriscar pelos seus filhos. E o que mais que uma mãe é capaz de fazer? Acabei de dar uma dica. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Quando eu disse, né, que toda mãe que se arrisca, ela tem um plano
e tem também oração. Ela se arrisca, mas no que ela se arrisca, ela também está orando, né? Outra coisa que uma mãe com certeza é capaz de fazer, e com certeza, toda mãe que crê em Deus, quando a gente fala em pagar um preço, a gente sabe que toda mãe paga um preço de oração. Toda mãe paga um preço de oração. Porque a mãe que tem fé sabe que o melhor jeito de cuidar do filho é orando por ele. Orando por ele. Ana, aqui, não tinha filhos ainda. E já orava por eles. Ana não tinha filhos, mas já orava por eles. E aqui, eu vou fazer uma soma, na verdade, porque não é só da oração que eu quero falar, mas também duas coisas. São as coisas principais que uma mãe pode e tem que fazer por um filho. É orar por ele e ensiná-lo corretamente. Educá-lo corretamente. Ana, aqui no texto que nós estamos lendo, ela estava orando e diz que ela com amargura de coração, porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E no desespero ela está ali orando, e a oração dela, para resumir a história, a oração dela foi respondida. Só que ela tinha feito uma promessa para Deus. Sabe qual foi a promessa que ela fez para Deus? Que se Deus desse um filho para ela, o que ela faria? Ela devolveria ele, para ele servir ao Senhor. E aqui entra algo muito importante para você, mãe. Nós precisamos ter o cuidado com aquilo que nós temos que fazer com a herança que o Senhor nos dá. Porque Deus dá, mas a gente tem que ter uma consciência. Sabe qual é? Ele deu, mas não é seu. Pensou nisso já? Ana tem Samuel, depois veio a se tornar profeta Samuel. Ela teve Samuel e ela criou Samuel, ela educou Samuel e ela entregou Samuel, como ela havia orado e prometido ao Senhor. Ana talvez seja um dos melhores exemplos, para a gente entender que a gente não tem filhos e não cria filhos para nós mesmos. Que nós precisamos ter a consciência, a convicção de que Deus nos deu uma herança, Deus nos deu um presente, que nós precisamos administrar esse presente, né? Cuidar desse presente, ensinando, porque nós temos que devolvê-los. Então a gente poderia dizer, a gente não cria filho para nós, a gente cria filho para o mundo. Esse é o ditado, não é? Vou mudar um pouquinho. A gente cria filhos para Deus, não é para o mundo. Tá? É claro que quando a gente diz assim que a gente cria para o mundo, eu entendo perfeitamente qual é a ideia. A ideia é que eles não vão ficar agarrados a nós. Eles têm que estar preparados para o mundo, né? Mas qual é a melhor forma de preparar um filho para o mundo? Qual é? Criando ele para Deus. A melhor forma de preparar um filho para o mundo é criando ele para Deus. E infelizmente o erro de muita... Agora eu vou falar do erro da mãe, tá? Vocês estavam sendo muito elogiados até agora. Infelizmente o erro de muitas mães é não entenderem isso. Muitas mães acham que ganharam um presente que é delas para sempre.
Não é seu. E quanto antes você entender isso, melhor para você. Melhor para você e melhor para eles, para os filhos. Ó, como é que é? Corta o cordão umbilical. Não à toa o cordão umbilical é cortado imediatamente após o nascimento. Que é já para entender isso daí. Deus nos deu um presente e a melhor forma de você honrar o presente que você recebeu é prepará-lo para o mundo. Entendeu a diferença? Não estou criando ele para o mundo, estou preparando ele para o mundo, porque eu criei ele para Deus. Eu criei ele para Deus. Amém? Amém. Por isso que uma das coisas mais importantes que uma mãe deve fazer pelo filho, e é capaz de fazer pelo filho, é orar. É orar por ele, para que ele sempre esteja guardado por Deus, para que ele sempre esteja nas mãos de Deus. Amém? E o quarto e último que eu vou citar hoje, está lá em 2 Reis. A gente foi indo para frente aí, perceberam? 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4, 30. Amém? Diz assim: porém a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Nós estamos falando da mulher sunamita, e nós não temos o nome dela na Bíblia. Então, é a primeira aqui que eu não vou poder citar o nome dela, porque ela é chamada de sunamita justamente porque ela vivia em Sunã. Por isso que ela é chamada na Bíblia de mulher sunamita. E nós temos aqui mais um exemplo de uma mulher estéril, de mais uma mulher que não podia ter filhos, mas era uma mulher que todas as vezes que o profeta Eliseu estava passando pela cidade que ela vivia, ela hospedava o profeta. Ela abençoava o profeta, ela cuidava do profeta. E um dia, Eliseu perguntou para Gease, que era o ajudante dele, o que ele poderia dar para essa mulher de presente. Porque ela sempre abençoava ele. Sempre abençoava eles, todas as vezes que eles estavam lá. E ele perguntou, sabe por que ele perguntou? Porque ela era uma mulher que tinha de tudo. E ele ficou pensando, como que eu poderia ajudar, como que eu poderia abençoar essa mulher, já que ela tem de tudo. Ao que Gease pensou numa coisa, falou assim, profeta, Eliseu, eu sei de uma coisa que ela não tem. Ele falou, o quê? Ela não tem filhos. Então Eliseu abençoou a vida daquela mulher e aquela mulher teve um filho. Ela teve esse filho aqui que nós estamos lendo. Só que o que aconteceu? Algum tempo depois, essa criança morreu. Esse menino morreu. Era o único filho dela e ele morreu. Só que essa mulher, ela pensou assim, não é possível, porque se aquele homem de Deus, e eu creio que é um homem de Deus, porque todas as vezes que ele está aqui, eu hospedo ele, eu dou comida para ele, eu creio que ele é um homem de Deus. Não é possível que Deus usaria aquele homem para me dar um presente, para me dar uma bênção e tirar de mim. Ela pegou o menino morto,
e levou para Eliseu. E foi até Eliseu com o menino morto, escondido. Ela não contou para ninguém. E para a gente poder resumir a história, ela chega em Eliseu, conta para Eliseu o que aconteceu. E Deus, através da vida de Eliseu, ressuscita o menino. Sabe o que uma mãe é capaz de fazer? Ela é capaz de sonhar. Que outra pessoa sonharia tão alto assim? Que outra pessoa sonharia tão alto assim? Sabe quem que ela me lembra com a história dela? Ela me lembra, tá certo que não é uma mãe, é um pai, mas eu vou ousar aqui hoje. Vou usar bem grande, eu acho. Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, correto? Todo mundo conhece essa história. O que muita gente não sabia é que Isaac não era uma criança. Isaac não era pequenininho quando Abraão foi levar Isaac. Isaac já era adulto. E isso complica muitas coisas. Muito. Só que eu quero complicar um pouquinho mais hoje. Porque, pensa comigo, tá? No Antigo Testamento não fala, mas no Novo Testamento fala. Lá em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, sabe Hebreus? Lá, capítulo 11, capítulo 12. Quando fala a respeito dos heróis da fé, lá cita que Abraão, pela fé, levou Isaac para ser sacrificado porque ele tinha certeza que Deus ressuscitaria Isaac. Ou seja, o autor de Hebreus quebra qualquer especulação de que Abraão imaginasse que Deus ia mandar ele parar. Eu já vi muita gente falando assim, não, Abraão tinha certeza que Deus ia mandar ele parar em algum momento. Não, porque o autor de Hebreus deixa isso claro, que Abraão tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaac. Ou seja, ele tinha mesmo a convicção que ele ia botar aquela faca no peito de Isaac. Agora, pastor, por que você vai ousar? Bom, eu vou ousar porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A promessa do filho de Isaac era só para Abraão? Era só para Abraão? Era para Abraão e para Sara. Era para Abraão e para Sara. Isaac não era criança, ele era adulto. Ele, até um determinado momento, não sabia que o sacrifício era ele. Pelo menos até a hora que ele perguntou do cordeiro. Que a Bíblia diz que Isaac está carregando a lenha do sacrifício, do altar. E aqui já tem um detalhe, porque lenha suficiente para fazer o altar, uma criança jamais carregaria, ele tinha que ser adulto e forte para carregar a lenha. Mas a partir do momento que ele perguntou do cordeiro, e Abraão respondeu, Isaac já teria que ter começado a pensar, opa, tem coisa aí. Quando eles chegam para o sacrifício, não tem luta. Não tem luta. Porque se tivesse luta, Abraão perdia. Fácil. Porque Abraão estava velhinho. E Isaac um homem. Não teve luta. Ou seja, Isaac, ele entendeu que era a vontade de Deus. Ele se permitiu ser sacrificado. Agora sim eu vou usar. Vocês acham que Sara não sabia o que eles estavam indo fazer?
Aposto que ninguém tinha parado para pensar. Nem eu, muito tempo não parei para pensar nisso. Mas vocês acham que Abraão ia levar Isaac para sacrificar sem falar com Sara? Sendo que a promessa era para os dois? Eu imagino Sara lá orando o tempo todo da viagem. Porque Sara sabia melhor do que ninguém do que eles precisavam levar para o sacrifício, e ela viu que ele não levou o animal do sacrifício. Eles estão indo para um lugar para fazer um sacrifício. Obviamente que eles se despediram. E ela viu que eles foram sem um animal de sacrifício. Mesmo que a conversa entre Abraão e Sara não existiu, ela sabia que tinha coisa errada. E nós voltamos por uma mulher estéril, porque Sara era estéril, vocês sabem, que engravidou de Isaac já na velhice. E aqui nós temos uma mulher que chora, Sara, uma mulher que chora, que arrisca, que ora e que sonha. Tudo que uma mãe é capaz de fazer. Tudo que eu tenho certeza que você que é mãe é capaz de fazer. Agora, se você que é mãe é capaz de fazer todas essas coisas, vocês são? São mães? São capazes de fazer todas essas coisas? Se vocês que são mães são capazes de fazer todas essas coisas, imagina o que Deus é capaz de fazer por um filho ou por uma filha. Já que a comparação que ele fez lá com Isaías, com o profeta Isaías, foi exatamente essa. Se uma mãe que é capaz de fazer tudo pelo seu filho, jamais abandona o seu filho, imagina o que eu, o Senhor, jamais vou te abandonar. Jamais vou te deixar sozinho, vou te deixar sozinha. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? De todas as coisas, você que é mãe, você que é pai, você sabe de tudo que você é capaz de fazer pelos seus filhos. Você que é filho, que é filha, você deve ter uma ideia de tudo que os seus pais são capazes de fazer. Agora, eu quero que a gente de fato pense em tudo que Deus é capaz de fazer por cada um de nós. Tudo que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Porque mãe a gente tem até um tempo. Não é? Mãe a gente tem até um tempo. Deus a gente tem para sempre. Seus filhos você tem até um tempo. Depois eles têm que estar totalmente na dependência de Deus. Feche os seus olhos.